quando trabalhamos também com tabelas, é importante falar sobre as tabelas dinâmicas. Tá? Como o nome já fala, tabela dinâmica nos permite que a gente tenha um dinamismo maior sobre as tabelas. Tá? Um pouquinho mais à frente a gente vai entender melhor. Né? Mas primeiro aqui eu tenho um conjunto de dados. Né? Lembra que eu falei não só em inserir uma tabela, como nomeá-las, né, para que a gente consiga trabalhar esse nosso conjunto de dados de uma forma melhor, ok? Para a gente trabalhar também com tabelas dinâmicas, é importante a gente ter esse conjunto de dados, né, a gente ter uma tabela definida com o nome, e isso vai facilitar, não que seja realmente necessário, ok? Primeiramente eu tenho esse conjunto, como eu falei anteriormente, uma dica que eu dei sobre a gente controlar, né, a gente vai fazer ao longo das aulas nosso controle aí de gastos, e aqui já é mais uma visão também do que a gente pode ter, né, que seriam meus lançamentos, no caso aí do mês de junho, ok? Então tenho aqui minhas colunas. É importante sempre que eu trabalho com meus cabeçalhos, então minha classificação, meu grupo de contas, o item que nada mais é que uma descrição do que se trata, a forma que eu estou pagando, tá? Esse tipo, né, de conta que eu tenho, a qual banco também é importante, e o valor, certo? Eu tenho esse conjunto de dados, agora eu preciso transformar ele em uma tabela. Então vou inserir primeiramente a minha tabela. Vim pelo atalho, tá? Feito isso, eu tenho cabeçalhos da minha tabela, então é importante que a gente marque essa caixinha, tá? Não esqueçam, mais uma vez falando, vou dar um OK, criei minha tabela, vou dar um nome para ela, vou botar aqui gastos, para ficar bem simples, tá? Então sempre que eu digitar aqui gastos, ele vai selecionar essa minha tabela, ok? Sempre que eu for referenciar, né, esse conjunto de dados em uma fórmula dentro de uma função, eu posso referenciar todo esse conjunto de dados, né, um exemplo, né, utilizando um PROC-V, eu posso utilizar o termo, né, da minha tabela, que é gastos, ok? Feito isso, eu vou inserir aqui minha tabela dinâmica, tá? Basta em inserir também, e eu vou aqui em tabela dinâmica. Clicando aqui, ele vai me dar algumas opções, eu não vou adentrar em muitos detalhes, né? Essa primeira parte é apenas para que a gente tenha uma noção de que existe a tabela dinâmica, para que ela serve e algumas funcionalidades. A gente não vai entrar bem dentro desse assunto agora, tá certo? Ele pergunta aqui na primeira opção se eu quero selecionar uma tabela ou um intervalo. Meu intervalo já está selecionado, é a minha tabela, ou intervalo, no caso é a minha tabela de gastos. É exatamente isso que eu quero trabalhar, são essas informações. Feito isso, tem umas novas opções aqui, que é nova planilha. Se eu quero criar uma nova planilha, que é a minha tabela, que vai ser minha tabela dinâmica, ou a planilha existente é onde eu estou e ele vai dizer qual local eu quero inserir, tá? Geralmente a gente cria, né, uma nova planilha, pois a gente quer apresentar relatórios, né, fazer algum consolidado de dados, né? Então é muito mais fácil a gente montar esse modelo em uma nova planilha, certo? Então eu vou criar aqui uma nova planilha, que aqui vai ter minha guia. Você vê que quando a gente vai para a tabela dinâmica, a gente tem duas novas abas, que são a aba analisar e a minha aba de design, certo? Tenho também aqui o meu campo da tabela dinâmica, certo? Ele fala que para criar um relatório, escolha os campos na lista de campos da tabela dinâmica, ou seja, ele abriu uma nova, vamos dizer assim, uma nova janela aqui, que são os campos da tabela. Aquele conjunto de dados onde tem minhas colunas, e lá tem as descrições, né, os títulos dessas colunas, que são os meus cabeçalhos, e são os mesmos nomes que estão lá, certo? Imaginem que quando eu tiver vários lançamentos durante o ano, né, 12 meses de lançamento, essa minha tabela ela vai ser muito maior, tá? Eu vou ter
conjunto de dados muito mais extenso do que isso, certo? Então é muito mais fácil trabalhar, fazer relatórios, analisar esses meus dados através de uma tabela dinâmica, certo? E eu vou mostrar a simplicidade agora. Ou seja, vamos dizer que eu tenho lá, eu quero saber os meus gastos através do banco, tá? Então é muito simples, eu venho aqui na banco e vou aqui em linhas, vou jogar ele para linhas, então tem o meu banco 1, banco 2 e o meu caixinha, certo? Feito isso, eu quero saber, então posso vir aqui pelo o formato aqui de classificação, eu posso saber aqui pela classificação, né, dentro como é que eu estou gastando em cada banco, né, como é que tá essas classificações em cada banco. Então para isso eu vou jogar a coluna classificação para linhas também, certo? Feito isso, agora eu tenho aqui todos os gastos em cada banco, categorizado em cada banco, ou seja, o banco 1 eu estou gastando com despesas com alimentação, despesas com dependentes, despesas com lazer, despesas com moradia, despesas com saúde, despesas com transportes, investimentos, outras receitas e minha renda familiar. No banco 2 eu tenho minhas receitas financeiras e no meu caixinha eu estou tendo despesas com alimentação e com moradia, tá? Lembrando que isso é uma análise feita, né, se eu for mesmo exemplificar, com relação ao mês de junho e não consolidado aí, vamos supor, do ano de 2018, certo? Então eu estou analisando aqui o meu mês de junho, tá? Quero saber também como é que estão os meus gastos em cada classificação dessa. Na tabela dinâmica tem um campo aqui que são de valores, ou seja, são sempre o campo onde eu vou jogar meus valores, tá? Uma outra coisa que é importante e eu não mencionei aqui montando a tabela é o seguinte: lembra que eu falei para a gente sempre classificar as linhas, né, no caso as células, onde tem o meu dado. Essa minha última coluna aqui é a coluna de valor, então é importante que eu classifique essa coluna como um valor, tá? Então um valor de moeda, né? Então vou formatar ele aqui como moeda. Ele ficou aqui com as cerquilhas, né? O hashtag, enfim. Isso é porque o campo, né, a célula não cabe toda a informação, então basta você dar 2 cliques aqui, ele vai expandir, tá? E eu tenho aqui todas as minhas informações de valores, né? Como se trata de moeda, né, real, é melhor que seja definido como valor, tá? Uma outra dica que eu vou dar agora quando a gente estiver trabalhando com as tabelas dinâmicas é o seguinte: sempre que a gente faz uma alteração no nosso conjunto de dados, no caso da tabela onde a gente está tirando as informações para alimentar a nossa tabela dinâmica, essas alterações que acontecem, você necessariamente vai ter que atualizar a sua tabela dinâmica. Isso acontece porque não há justamente essa, né, vamos dizer assim, integração, né, essa atualização automaticamente, tá? Então é sempre importante que quando houver uma alteração de imediato aqui, vamos supor, de Caio, eu vou botar aqui Souza, é importante que eu venha aqui, clique o botão direito e vá em atualizar, certo? Ele vai atualizar todos os valores que estão contidos na minha tabela dinâmica, certo? Ok, né? Voltei aqui para definir minha coluna valor como formato de moeda. Fiz isso, agora eu vou voltar aqui para a minha tabela dinâmica. Na minha tabela dinâmica agora eu quero saber como estão os gastos, né, em cada classificação dentro de cada banco. Então para isso eu vou jogar aqui para minha área de valores o campo, né, minha coluna valor, certo? Então joguei aqui, ele vai ter um somatório, né, de como é que tá, né, essa questão da soma de valor, certo? Feito isso, né, eu tenho aqui meus valores. Eu vou selecionar aqui, definir aqui como moeda também, tá?
Então aqui eu tenho os meus gastos, né? Em cada por classificação em cada banco e quanto é que eu estou gastando nessas classificações. Feito isso, ó, ele faz um resumão de todas as informações que eu quero, né? Do que eu tenho na verdade na minha tabela, certo? E aqui na minha tabela dinâmica eu faço um resumão das informações que eu quero, ou seja, um consolidado dessas informações, e eu tenho como o meu relatório. Esse eu não tenho que ficar fazendo filtros e mais filtros, tá? No caso, tirando e colocando novos filtros, tá? Então aqui eu posso agrupar, tá? Nesse símbolo que eu posso agrupar, e ele vai me dar uma soma de valor, né? O valor total em cada banco, né? Então o que eu posso ver aqui é que no mês de junho eu gastei R$27.800, tá? Sendo que 700 foi no caixinha, no banco 2 eu tive R$2.000 de gasto, e no banco 1 25.100, ou seja, no banco 1 é onde eu estou gastando mais, certo? Aí eu vou expandir aqui, desagrupar, tá? Feito isso, o que eu posso fazer ainda mais? Posso jogar novos valores, tá? Ou eu posso colocar aqui, né, por descrição, tá? Então eu vou vir aqui em linhas e colocar quais são os meus tipos, né, de despesas aqui que eu estou tendo, tá? Vocês podem vir aqui em analisar. Quando você tiver uma quantidade considerável de informações na sua tabela dinâmica, ou seja, você tem muitos valores aqui, elas vão, claro, vão agrupá-las, ficar agrupadas. Você pode fazer o seguinte: você pode vir nessa opção aqui de recolher o campo, tá? E ele vai recolhendo todas as informações, assim também como ele vai expandir essas informações, ok? Então, como eu classifiquei aqui nas minhas linhas, eu inseri a minha descrição. Agora eu voltei, certo? Eu voltei aqui, ó, com despesas com alimentação. Agora no banco 1 eu posso ver qual foi, né, a minha despesa. No caso, esse Meteoro foi o supermercado, onde eu posso ter aqui, ó, Meteoro, compras no supermercado, grupo de contas. Então posso jogar também aqui o meu grupo de contas, certo? Sempre lembrando que aqui nos campos tá exatamente a ordem que vai ficar aqui a minha tabela. Então, se o grupo de contas está abaixo do item, obviamente ele vai ficar dentro do item. Então eu vou jogar aqui, ó, grupo de contas, né, para cima do item. Eu posso simplesmente clicar aqui, mover para cima ou para baixo, certo? Então se eu mover para baixo, ele vai ficar abaixo. Se eu mover aqui ele para cima do item, ele vai ficar acima do item. Ou seja, eu tenho no meu banco 1 despesas com alimentação. O que é que eu estou gastando no meu banco 1 com relação a despesas com alimentação? Eu tenho gastos de compras no supermercado Meteoro, que está totalizando o valor de R$300, ok? Vamos ver no banco 1 também um exemplo que eu estou gastando, por exemplo, com lazer. Então eu tenho aqui alimentação e viagens, totalizando R$200 em alimentação e 3.000 em viagens. E aqui eu posso olhar quais foram essas viagens para o Nordeste e alimentação, restaurante fiado só amanhã, ok? Bem, além disso, né, além dessas informações, dessa montagem que a gente pode ir fazendo, uma outra observação também, na verdade, com relação às abas, é a seguinte: eu não vou aprofundar, né, sobre essa etapa, mas
é um passo que é importante que você saiba que existe, ainda para facilitar, né, na questão de uma tabela dinâmica. Isso mais à frente a gente vai ver de uma forma muito mais profunda, tá? Então você pode vir aqui em analisar, você vai ver que tem aqui uma opção chamada inserir segmentação de dados. Ou seja, a segmentação de dados ela vai fazer com que sejam criados filtros específicos para essa minha tabela. Ou seja, eu vou clicar aqui em inserir segmentação de dados e aqui eu vou dizer quais são os itens que eu quero fazer a minha segmentação. Ou seja, eu quero fazer aqui a minha segmentação por forma de pagamento. Então vou marcar essa opção e vou clicar em OK. Ou seja, agora tem um filtro aqui que eu posso fazer em cima dessa minha tabela dinâmica, que é na forma de pagamento, certo? Com essa forma de pagamento, eu posso simplesmente clicar aqui. Eu quero saber o que eu estou parcelando aqui nas minhas contas, tá? Então eu tenho aqui no meu banco investimentos de bens, eu tenho imóveis e a minha parcela aí tem um valor disso, ok? Quero saber o que foi que eu gastei, né, em junho com o meu cartão de crédito. Eu tenho lá no meu banco despesas com lazer, alimentação, restaurante, fiado só amanhã, ok? A outra opção que ficou aqui foi o tipo lá à vista. Então esse tipo, essa forma de pagamento, ele vai mostrar todas as minhas despesas que foram pagas à vista. Então são bastantes, você vê que ele vai filtrar todas e assim você pode ir criando filtros, né, muito mais intuitivos, ok? Agora uma outra opção também dentro da tabela dinâmica é na nossa aba de design, onde a gente pode mostrar ou não mostrar subtotais, tá? Se eu desmarcar aqui os subtotais ele não vai aparecer, vai mostrar só os totais. Não, vou botar aqui para ele mostrar, ele pode mostrar só lá embaixo, né, quando ele faz toda, né, o cálculo de todas as informações, ou seja, o meu total do banco 1, o meu total do banco 2, o meu total do caixinha e o total geral, tá? Posso colocar aqui mostrar todos os subtotais no início, é geralmente assim como ele vem, né? Ele sempre mostra logo no início, até porque se eu agrupar aqui, né, eu já tenho essas informações logo no início. Então ele, por padrão, ele já vem com essa opção. Uma outra opção aqui na guia de design é justamente sobre totais gerais. Então posso aqui desabilitar, eu posso habilitar para linhas e colunas, somente para linhas, e habilitado somente para colunas, certo? Eu tenho o meu layout de relatório, eu posso mostrar em um formato compacto, estrutura de tópicos, e isso é importante falar que ele não vai alterar nenhum tipo de dado, você não tem que criar nada novamente, certo? Isso aqui é um layout, é um formato, um modelo que ele dispõe para que você trabalhe, tá? Então é uma forma que você pode apresentar seus dados de uma maneira diferente, ok? Então aqui ele já me mostra o banco aqui, ele mais expandido a classificação, então fica quase que aquela tabela que a gente tem lá, certo? Eu tenho também repetir todos os rótulos de item, então ele sempre vai repetir, não fica aqui o campo em branco e não repetir, tá? É uma das formas. E aqui é linhas em branco, eu posso inserir como eu posso remover as linhas que estão em branco, certo? E aí cabeçalhos de linha, né? Eu posso formatar aqui, né, também na questão da formatação da minha tabela. Isso é para que fique visualmente muito mais atraente para o seu relatório, né? Que você consiga enxergar as informações de uma maneira ainda melhor, tá? E assim nesse layout, né, nessa formatação que ele vai mostrando todos os meus gastos, né, as formas de como eu estou gastando, né? Então é bem interessante essa etapa de tabelas dinâmicas que a gente vai mais à frente
né, ao longo das aulas, aprofundar cada vez mais, fazer, né, análise de dados, né, da nossa planilha, da nossa tabela, de uma forma muito mais aprofundada, né, uma forma muito mais analítica, que a gente possa trazer não só no nosso ambiente de trabalho, mas que a gente também consiga utilizar isso em nosso dia a dia. O nosso exemplo que a gente está trabalhando aqui é com a planilha de gastos, né, gastos pessoais, o nosso controle orçamentário, vamos dizer assim, ok? Então é isso, Jobsters. Espero que vocês tenham gostado das aulas e não esquece de fazer sua avaliação de aprendizado para obter o seu certificado. Até o próximo curso.